A tecnologia está presente em todas as áreas, mas especificamente no esporte, no futebol, como está sendo utilizada? Você acredita que algum dia a tecnologia pode substituir o olhar humano e subjetivo do analista de campo? Ou ainda há espaço para a leitura de jogo? Esse impacto da tecnologia e muito mais, você assiste aqui no episódio do Fala aí Sesmac. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Vamos dar início a mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala aí Sesmac. Mais um episódio do Fala aí Sesmac, o maior podcast educacional de Alagoas. E aqui, né, João, é um espaço onde conhecimentos, tendências e atualidades se encontram. E pegando esse gancho, a gente está trazendo aqui a tecnologia, um tema que a gente vem abordando nessa temporada, né? Em todas as áreas, né, Águida? Em todas as áreas. E essa área é uma área de entretenimento, as pessoas curtem, gostam, né? Tem gente que praticam com prazer, praticam por ser um profissional, que é a questão da tecnologia no esporte. No esporte hoje, né, está envolvido no nosso dia a dia de várias formas, né? Do entretenimento, na parte mesmo da nossa saúde, né? E existem profissionais trabalhando em diversas áreas, né? Exatamente. E a gente está com dois convidados aqui especiais. E hoje aqui tem o vermelho e o azul. Eita, não vai dar briga não, e eu vim de preto, achando que, né? Pra ficar nulo. Pra ficar neutro no meio. Desculpa. E temos então, Águida, um egresso do Sesmac e um que daqui a uns dias já está com... saindo do forno, né? Se Deus quiser. Um na área de psicologia e o outro na área da educação física. E eu pediria, né, Águida, como é de praxe, né, agradecer, né, a presença de vocês e pedir para que vocês fizessem uma breve apresentação, por gentileza. Você começa? Eu começo? Bom, meu nome é Bernardo, eu sou estudante de educação física no Sesmac, estou cursando o 8º período, então já formado. Atuo na área de análise de desempenho, como analista de desempenho, há aproximadamente pouco mais de 2 anos. Tive uma passagem pelas categorias de base do CRB e desde janeiro até hoje sou analista da equipe sub-20 do CSA. Eu sou o Felipe Calheiros, sou egresso do Sesmac, como ele falou. Fiz psicologia, comecei em 2020, terminando no final do ano passado. E desde 2021 eu sou analista de mercado do CRB. E você também está fazendo uma pós-graduação, né? Estou fazendo uma pós-graduação agora no Sesmac. Como o João falou, sejam bem-vindos. Obrigada, né, por vocês. Não foi fácil, minha gente, trazer esse menino para cá. Olha, vocês não têm noção como foi difícil, mas conseguimos. E aí, vocês trouxeram na apresentação de vocês duas funções interessantes, né? Que eu acho que para vocês no dia a dia é super fácil essa compreensão, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. O que é que faz o analista de desempenho e o que é que faz o analista de mercado? Certo. Nessa área específica do futebol, né? Isso. Posso começar? Pode. Então, um analista de desempenho nada mais é do que, assim, tem várias funções dentro do clube de futebol, mas é o responsável por filtrar informações. Então, por exemplo, eu sou responsável por uma das partes importantes do meu trabalho, é analisar jogos dos adversários, filtrar as informações referentes a como esse time joga, pontos fortes, pontos fracos, e passar essa informação para o meu treinador, para a minha comissão técnica e para os meus jogadores. Essa é uma das vertentes da análise de desempenho aí. Também tem análise de mercado, o Felipe vai falar melhor. Questão de análise do próprio time, assim, é uma área que tem uma gama de funções grande dentro do futebol. Aí o Felipe vai falar um pouco sobre a dele, né? Antes que o Felipe fale aqui, Bernardo, tu assiste muito futebol, né? Muito jogo, né? Tem que assistir muito, tem que gostar muito. Porque não é só assistir, porque você imagina, a gente assiste por entretenimento, né? Isso. Ele vai ter que estar assistindo com um olhar de analista. Exatamente. Tem que assistir, reassistir, assistir o jogo às vezes 1 ou 2 vezes, assim... É para quem gosta. E hoje a gente percebe que tem muita informação, né? E é justamente esse trabalho seu, que era que a gente estava falando anteriormente, que a informação por si só
não pode demonstrar, pode ser que não demonstre um determinado resultado. E nesse seu trabalho, não é só filtrar as informações, né? É também fazer uma interpretação. Que eu acho que né? aí é o gancho, né? É bem sério. Como porque é esse trabalho, né? Assim, é como a gente estava conversando no off, que o trabalho do analista é um dos pontos importantes, assim, é justamente interpretar essas informações, porque muitas vezes, é o que a gente estava comentando, muitas vezes tem estatísticas e dados, as pessoas acham que analista é puramente isso, né? Ver os dados estatísticos e tal, isso é uma parte do trabalho, mas, por exemplo, muitas vezes esses dados, por si só, não dizem muita coisa ou não dizem quase nada. Por exemplo, o exemplo que eu dei no off, vou dar aqui também, entrando numa parte mais específica, um jogador que deu muitos passes certos na partida, acertou todos os passes que ele tentou. À primeira mão, você vendo só esse número, você, impressionante, acertou todos os passes. Mas muitas vezes você vai ver no jogo ali, às vezes são só passes para o lado, passes de 2 metros, passes que não têm dificuldade ou que não tem não ajudam a equipe, de certa forma. Então, essa é uma parte importante também da função, essa interpretação dos dados. Que eu acho que é o que vai fazer a diferença, é justamente essa interpretação, né? Isso. Com detalhes. Porque essa análise é que vai fazer a diferença. Isso, no perfeito, final, né? perfeito. E aí, Felipe, o que é esse analista de mercado no futebol? Como é que funciona isso? Bom, analista de mercado, vou falar com relação ao CRB, porque algumas equipes podem fazer de uma forma diferente. No CRB, o analista de mercado ele se resume a observar jogadores e, a partir desses jogadores, passar para o clube e o clube decide se vai contratar ou não. É basicamente isso. É uma forma de amenizar danos. E é como se fosse um olheiro... É isso que eu ia falar, é um olheiro, um olheiro né? melhorado, com mais informação, com mais coisas a oferecer. E utiliza, de certa forma, essas informações No caso, o analista de desempenho e o Bernard, analista de mercado em estão algum próximos momento dessa eles- Então, coisa? muito próximos. Muito próximos. É como eu falei, é uma vertente da análise de desempenho, né? Isso. É. Assim, muitas vezes, por exemplo, trazendo para a minha realidade, meu contexto, o CSA não tem um analista específico da parte de mercado. Na base, eu atuo na base. Então, muitas vezes essa parte de mercado eu também faço, entende? Mapeando as competições que a gente joga, buscando jogadores. A situação dele é um pouco diferente porque você atua no profissional, né? Então, aí ele já é uma forma de atuar diferente, né? Então, nesse caso, você tem que estar muito atento, ver se eu entendi, né? Pra gente chegar ao ponto de fechar essa função, né? Isso. Você tem que estar muito atento no que hoje é a formação do time e que perfil de jogador o seu time está precisando. Seria basicamente isso. E você vai estar olhando e verificando. E lógico, né? Custo-benefício ali, o que é possível, o que não é, de acordo com o meu time, o time pode, né? Isso, Porque o torcedor, eu era, assim, eu sou torcedor, e antes de entrar no CRB, eu era torcedor da arquibancada. E a leitura é um pouco diferente. Você vê, por exemplo, CRB na Série B, o CRB joga contra o Goiás. Aí tem um jogador no Goiás muito bom, aí o torcedor pensa, poxa, ele bem que poderia estar aqui. Só que esse jogador no Goiás, ele está muito acima da realidade financeira do CRB. Isso, né? Tem que ver Então, tudo isso. aí o analista de mercado, ele age dessa forma, ele busca encaixar esse jogador financeiramente no clube e também taticamente. Por exemplo, o CRB, como ele falou dos dados, o CRB é uma equipe que cruza muito a bola na área. E os dois centroavantes atuais do CRB são jogadores de estatura que fazem gol de cabeça. Então, eu, na minha função, se o CRB for buscar um centroavante, eu busco um centroavante que tem essa característica mais terminal, de jogo aéreo, de se posicionar bem na área. É mais ou menos nessa pegada. E até o que ele falou, ele faz parte do CSA Sub-20, é analista e auxiliar também. Isso. O Caio, que trabalha comigo, ele é analista de desempenho profissional, ele no CRB também ele fazia isso na base. Tinha o Campeonato Alagoano Sub-20, o CRB enfrentava uma equipe do interior. Isso. E ele acabava passando para o treinador, para coordenação de base, se o jogador era interessante, se podia fazer parte do time de base e assim por diante, profissional, essas coisas. Exatamente. E até a gente vê que até o perfil do torcedor hoje também utiliza um pouco dessas informações, né? Sim. Não é mais aquela coisa... Amadora? não... perceptível, né? Ele quer saber também de alguns dados, Estatísticas, né, do dados jogador, estatísticos, né, do que aconteceu na partida.
para evoluir, né? Vocês percebem também essa necessidade por parte dos torcedores? Eu acho que a questão da informação está cada vez mais acessível, né? Então, é como você falou, muitas vezes esses dados também tem torcedor que acompanha, questão de estatística de jogador X, jogador Y, sendo que aí eu acho que entra um pouco na parte do trabalho da gente, como achei interessante uma coisa que o Felipe falou, que é uma das nossas funções por exemplo, levar em consideração o contexto. Então, por exemplo, um jogador, como ele citou o exemplo do Goiás, por exemplo, um jogador que joga no Goiás e vai muito bem no Goiás, não necessariamente esse mesmo jogador vai ir tão bem no CRB, porque muitas vezes ele vai bem no Goiás porque ele tem um contexto que favorece a ele, uma forma de jogar que potencializa esse cara, e muitas vezes ele não encaixa numa forma de jogar do CRB, por exemplo. Sim. Então é o tipo de situação que às vezes o torcedor não tem tanto conhecimento, e aí entra a nossa... Eu até brincar, então existe tanto analista, né, Bernardo? Todos nós somos um pouquinho de todo mundo né? Todos altamente isentos. É a história do torcedor ser treinador também. Então, né? Isso que eu ia falar, eu fico pensando vocês, assim, porque vocês estão no lado profissional, né? Onde vocês têm as informações nas mãos, que vocês realmente se dedicam a analisar com detalhes, que é aquilo que você falou até no off e frisou aqui, né? A questão de que o jogador, aparentemente, para quem está assistindo, um leigo, eu sou leiga, não sou analista como você, não fui preparada para isso, né? Vi, aquele jogador foi o melhor na partida e tal, e você vai dizer, não foi esse cara, porque foi isso, isso e isso. Então, quantos analistas não existem, né? Muitas vezes tem aquele jogador que nossa, isso é muito comum, véio. Aquele jogador que é criticado pela torcida, a torcida tá vaiando, e meu Deus, e quando você vai ver, quem tá ali no dia a dia sabe que ele tá fazendo exatamente o que o treinador pediu para ele fazer, entendeu? Ou então quer dizer... O torcedor não entende então isso. Quer dizer que quando um treinador, um técnico, ele seleciona, né? Como é que chama? Quando a gente... convoca. Escala. Pronto. Ele escala o jogador X. Como é que o técnico escalou esse jogador que foi ruim, não sei o que. Mas ele sabe o desempenho real daquele jogador. É uma estratégia, né? Isso acontece demais. Mas é interessante falar isso, né? porque a gente mesmo quer ser técnico toda hora. Todo né? mundo, né? Sim, mas e a tecnologia? Perfeito, João. E aí, onde é que entra a tecnologia hoje nesse esporte, nesse contexto? Nossa. São, assim... ele falou com relação ao jogo em si, e uma coisa muito comum é o torcedor em geral não, mas as pessoas em geral, elas olham o mapa de calor, por exemplo, mapa de calor do jogador numa partida, e muitas vezes o treinador ele fala assim numa avaliação depois da partida que o jogador correu errado, mas o torcedor tá olhando para o mapa de calor, tá vendo lá o cara no ataque, tem o cara na defesa. Então, o GPS, por exemplo, é uma inserção da tecnologia no futebol. E, por exemplo, não só no futebol, mas como no esporte em geral, né? E, por exemplo, você vai correr pela praia, aí você baixa um aplicativo, aí anda por meia hora, aí quando volta, aí tá lá que você andou por meia hora, andou por tantos quilômetros. Quantas calorias você perdeu, batimento cardíaco. Mostra um mapa lá. É mais ou menos por aí. Tem também outras coisas, de softwares também, que aprimorou muito assim, a informação no futebol, né? Isso. O futebol hoje é bem diferente do futebol dos anos 90, do futebol dos anos 80. Talvez antigamente melhorasse mais se tivesse as a tecnologia a tecnologia que tem hoje. Hoje em dia você tem... O Felipe vai... O Felipe ele vai saber falar até melhor que eu, porque ele acaba usando mais, porque ele está numa equipe profissional e está na parte de mercado, mas hoje em dia você tem softwares que, por exemplo, você consegue pegar lances e dados de qualquer jogador, em qualquer parte do mundo, em qualquer liga, muitas vezes com um clique. Você dá 2 cliques ali, você tem todas as informações sobre o jogador, quantas vezes ele pegou na bola numa partida, por exemplo. Muitas vezes você tem isso em tempo real. Tem alguns softwares que possibilitam isso. Isso é um exemplo de tecnologia, né? Assim, trazendo para o meu contexto, lá no CSA Sub-20, a gente usa muito questão do drone. É uma tecnologia que a gente usa bastante, que a gente acaba utilizando para poder filmar treinos. Então, muitas vezes a gente está numa sessão de treino, eu pego o drone, subo ele, a gente filma e a gente usa
essa informação, a filmagem que a gente consegue ali, para poder muitas vezes corrigir algumas situações, mostrar para o atleta, intervir com o atleta alguma situação que ele possa melhorar. Isso é outro exemplo aí da tecnologia. Se todo mundo tivesse acesso ao treino, a ver o drone lá, a por que jogador tal foi escalado, facilitaria fica mais fácil, muito né? as De não estar críticas, né? A mãe e a tataravó do técnico, né? Ele falou o exemplo de ver um jogador do outro lado do mundo. De fato, é uma coisa que ocorre no mercado, na minha área. E, pô, tô aqui no Brasil, tô aqui em Maceió, mas tô vendo um jogador na Coreia do Sul. Mas eu tô vendo o jogador da Coreia do Sul 10 dias depois da partida ter sido realizada. Não precisa estar acordado às 5 horas da manhã para ver a partida lá, para ver se o jogador tal Querendo ou não, é a tecnologia, bom. né? Sim, Porque hoje você assiste, isso. hoje pode ser gravado, você assiste, você volta, Hoje né? isso. Acumula Pode todas ver essas de ângulos informações. diferentes, né? Que isso também é importante, né? Cara, Não, e cria um banco de informações, Sim. né? sim, Não é só uma partida só que vai, vamos dizer assim, traçar o perfil de um jogador, né? Todo um histórico, né? muita coisa que envolve. Assim, eu não sei se vocês estão acompanhando o Mundial de Clubes que está acontecendo agora. Sim, pena que meu Assisti um time jogo, saiu, né? Qual é o seu também? Flamengo. Mas fez Nossa. bonito, mas Fez, foi bonito. fez, Foi fez, bonito, fez, foi fez bonito, sim. Achei legal porque saiu Caiu de né, pé. aplaudido, né? Caiu de pé. É. Mas assim, pega o exemplo do Mundial, se vocês prestarem atenção na transmissão, nos jogos lá, vocês vão conseguir perceber no banco de reserva, muitas vezes, vários profissionais ali, auxiliares, com tablet na mão, que ali já é uma questão, muitas vezes esses softwares, eles conseguem esse tipo de informação em tempo real. Então, por exemplo, a gente já tem uma tecnologia, isso já é mais para times com mais estrutura, falando de elite, times que estão disputando o Mundial agora. Muitas vezes eles conseguem a imagem do jogo ali ao vivo, o analista que está de cima filmando com a câmera, ele observa alguma situação, ele já recorta esse lance específico, já envia para o tablet do auxiliar que está no banco de reserva, ele mostra para o treinador, e isso tudo acontece ali no meio de uma partida, que muita gente nem imagina. E que a tecnologia possibilita, né? É uma É uma estratégia coisa que de guerra, ocorre- né? Guerra no bom Isso. sentido, Sim, né? sim. É uma coisa que ocorre, por exemplo, assim, no próprio CRB. Sim. Tá rolando a partida lá, aí tá um analista da gente e o Caio filmando lá nas cabines. Tá o Gabriel no banco, o outro analista. E tá com os dois estão com fone de ouvido, com rádio. Aí eles se comunicam e em tempo real o Caio passa a vídeo pro Gabriel, ele filmando lá de cima. E entra muito no jogo de xadrez das equipes se anularem. E talvez seja uma das maiores críticas das pessoas, e que o futebol hoje está muito burocrático, está muito detalhe, mas é justamente isso que acontece, são as pessoas são os treinadores tentando se anular, esse jogo de xadrez que Cada um tá ocorre, ali, né? porque do mesmo Isso. jeito que o CRB tem, o adversário também tem. Isso, Então, cada um ali exatamente. tem que ser mais rápido Uhum. na decisão, né? Tem que tomar uma decisão rápida também ali. Também. Então, você toma uma decisão, muitas vezes, não pelo seu achismo, pelo seu olho só, né? É pelo que... É pelo que está sendo mostrado ali, pelo Exatamente. software que você está usando. Impressionante. É aquela questão de, assim, a informação hoje em dia é uma arma muito, muito forte, né? Então, a gente estava conversando no off sobre o Mundial, sobre times Isso. brasileiros batendo de frente Contra contra a times Europa. europeus. Entra Isso. muito nessa questão, né? Isso. Mas Foi justamente, né, Agda, a pergunta que a gente fez a você foi nesse sentido, né? Fazendo agora para vocês dois. É que esse contexto de informação, de uso de tecnologia, a tendência, né, que a gente, pelo menos quem não é da área assim e tal, vê que o futebol ele está chegando num patamar que está Muito igual. muito igual, Sim. né? É realmente esse tipo, né, até de ser um jogo mais de estratégia, de ter muito esse volume de informações. Esse é uma tendência do futebol? Sim, é aquela É coisa... preciso. Hoje em dia é inconcebível no alto rendimento, no futebol, de você chegar para uma partida e você não ter informação sobre o adversário. Hoje em dia todos têm. E aí a nossa função entra nisso aí, a importância da nossa função, né? Porque, querendo ou não, é uma vantagem, né? Você saber como é que o seu adversário vai se portar dentro de campo. A partir daí você sabe estratégias que você pode tomar, pontos fortes do adversário que você tem que neutralizar, pontos fracos que você pode explorar. Tudo isso passa pela informação, né? E o que eu acho mais interessante na fala de vocês é porque essas informações
como você está dizendo, é inconcebível um time entrar sem conhecer o outro. O outro também está lhe conhecendo. Conhece, da Né? mesma Então, forma. assim, é algo que você tem que ser muito estratégico. E aí eu volto para a função, acho que de vocês, a responsabilidade Isso. da função de vocês e a importância desse papel. Porque a informação todos têm. Isso. Mas a análise dessas informações, a interpretação de como você vai né, interpretar aqueles dados para chegar na estratégia é que vai fazer a diferença. Isso. Mas aí eu tenho uma pergunta Pode fazer. para vocês. Fala aí. Vamos lá, fala aí. Imagina, vocês estão me mostrando aí o quanto, né, a tecnologia vem evoluindo, especificamente no futebol, o quanto ela vem assessorando e contribuindo, lógico, para fortalecer e fazer o que o João acabou de falar, meio que nivelar os times aí, né, nossos times com os times europeus aí já competindo e tudo mais. Aí a minha pergunta é, vocês acham que vai chegar um ponto que a tecnologia ou a IA vai assumir esse papel por completo, não vai precisar do olhar humano mais? Não, acho que não. Talvez Fosse uma coisa, assim, muito futurista, né, de se pensar. Porque o dado existe, mas o que diferencia as equipes, como a gente tem falado assim, é um jogo de xadrez, é o bom profissional, né? O bom profissional tá ali vendo esse dado, mas está interpretando de uma forma que talvez o outro profissional não interprete, né? Porque, assim, se você se recusa a utilizar um tipo de tecnologia, vai chegar outra pessoa que vai utilizar ela e vai utilizar melhor do que você. No CRB ocorre, por exemplo, aí tem uma partida hoje, aí amanhã o pessoal da análise faz o recorte de alguns lances e chama o preparador de goleiros, por exemplo. Aí o preparador de goleiros chega lá, que é o Luciano, e mostra e comenta o jogo com o Matheus Albino, que é o goleiro. Aí fala, destaca pontos importantes da atuação dele e outras coisas. Então, se você não tem isso, o outro time vai ter. Então, acaba sendo uma coisa que, ok, todo mundo tem, mas se você não tiver... Ou seja, o diferencial está muito no profissional mesmo, pelo que eu estou percebendo, né? Porque as informações todos vão estar com aquelas dados ali em mãos, O que fazer com ela, né? Assim, complementando a fala do Felipe, eu acho que você substituir o profissional, eu acho que é impossível. Acho que não vai acontecer, mas o que acontece, que com certeza vai acontecer cada vez mais, é que é uma coisa que se complementa. Então, você pega, por exemplo, a inteligência artificial ali, eu acho que é uma ferramenta que ainda vai evoluir muito dentro do futebol e de várias formas. Acho que a gente ainda vai aplicar... não só o futebol, é verdade. Na vida, né? Na vida, tá fazendo parte já, né? O chat Muito GPT, rápido. por exemplo. O ChatGPT tem o quê? 2 anos que... E aí já deixou de ser uma tendência, já virou uma realidade, né? A gente Tá não aqui pode no dia a mais dia. nem falar do futuro, né? É. O futuro Você só é aonde vamos chegar, né? Essa discussão aí que a existe, que não sei nem se, para quem não é da área, se vale a pena a gente filosofar nesse porque mas- senão a gente vai... Mas se vocês pararam pra perceber, o resultado da IA, ela vai de acordo com como você pergunta. A forma, o ser humano é que vai fazer a diferença nisso. A forma como você vai lidar com ele, como você falou, né? De Porque- que é preciso ter. A IA, por mais que ela tenha dados, ela ajude, mas assim, tem certas coisas que você precisa do ser humano, né? Tem questão de feeling, questão de você lidar com a pessoa mesmo, porque querendo ou não, a gente tem ali, quem trabalha com futebol tá lidando ali com um grupo de jogadores, de atletas, mas são seres humanos também, né? Então você tem questão mental, você tem questões, Sim. várias coisas que não tem como a IA... Verdade, verdade. Ver os detalhes e melhorar a performance do atleta, do treinador, da própria equipe. E, por exemplo, a gente citou o ChatGPT. 5 anos atrás era uma novidade e hoje é uma coisa muito básica. Tem várias empresas que o ChatGPT é uma coisa tão básica que vai se revolucionando a cada instante. Você vê hoje gente fazendo vídeo das pirâmides do Egito, por exemplo. Não, eu tava vendo esses dias, eu acompanho muito a Marta Gabriel, que é da área de marketing, e ela é muito focada nessa área de IA, da tecnologia. Aí ela fez até uma postagem mostrando 2 vídeos, né? Qual desses vídeos é de IA? Eu juro a você, eu parei pra analisar e fiquei ali minutos pra tentar identificar qual seria IA e qual era real. Acertou? Acertei. Eu vi um vídeo também que era uma mulher falando e tinha elementos assim no cenário que ela perguntava o que é aqui. Aí ela mudava e tipo, essa caneca não existia. Já Foi pensou? inserida. Essa é a nossa realidade? Né? E aí eu fico pensando, como será o futuro do esporte? Como será o futuro do futebol com tanta tecnologia? Como é que vocês imaginam?
Nossa, nos últimos anos assim, tem acontecido muita coisa e muitas inovações também. O Paris Saint-Germain foi campeão da Liga dos Campeões agora, e o Luiz Henrique, que é o treinador, acho que alguns anos atrás ele tentou utilizar, acho que na seleção espanhola, acho que foi na seleção espanhola, dos jogadores treinando ele com um rádio, e o rádio sendo colocado aqui nas costas do cara, ele falando em tempo real o que acontecia. Instrução individualizada em tempo real, né? Exatamente. E é uma coisa que nos anos 70, nos anos 80 não tinha. Então essa informação que está sendo gerada, como falei, se você não tem ela, mesmo que seja básica, o outro time vai ter, e é a vantagem competitiva que todo mundo procura, né? Ô João, eu fico pensando, no dia a dia, por exemplo, assim, você hoje, eu acho que foi o Felipe que falou um pouco comigo, dizendo assim, que é possível hoje você analisar o dia a dia, a rotina de uma pessoa, né? Então, a mesma coisa você consegue. Então, hoje tem software que eu sei que não é a parte de vocês, que é a parte muito fisiológica e tal, mas, tipo, nem todo dia a nossa disposição é a mesma. Não é verdade? Com certeza. Então, um jogador que foi muito bom, muito disposto, ele arrasou naquele jogo ali, mas no outro dia ele não tem algumas condições, ou questão de saúde, ou psicológica mesmo, de alguma situação que ele pode estar passando, que a gente não sabe. Um software pode identificar isso hoje? Você tem hoje a questão do GPS, né? Já entra, como você falou, já entra um pouco na parte da fisiologia, é outra área, mas assim, é um exemplo bom de tecnologia, assim, você tem... O GPS, ele te diz, por exemplo, você tem a média de velocidade de um jogador, a média de distância que ele percorre numa sessão de treino. Sprints também, de né? Sprints, exatamente. E aí, já numa outra sessão de treino, aí você viu que esse cara, ele tá correndo mais lento do que o normal, deu menos sprints do que ele costuma dar, isso é um sinal de que ele tá em desgaste, né? Tá se desgastando. E entra aí na sua... no seu trabalho essa questão também, na análise de... O GPS é um pouco... É como ele falou da realidade, né? O CRB hoje é uma equipe de Alagoas, não é um Palmeiras, não é um Bayern de Munique. Então, você precisa de recursos financeiros para inserir isso na realidade do clube. Isso. Tem software que mostra... a distância do jogador nas partidas. Por exemplo, o Danielzinho, que é um jogador do CRB, ele é um dos jogadores que mais percorrem distância na Série B. Só que se você não tiver esse software, você não vai saber disso. Tem o GPS, que cada clube tem o seu, só que não é uma coisa compartilhada, é uma coisa de cada clube. Então, é justamente isso, buscar esses artifícios para melhorar. São investimentos que são feitos que ainda não está, né? Vamos dizer assim... uma coisa básica para todos. Isso, Aos poucos vai chegando. A tecnologia é assim, né? A tecnologia é assim, né? Quem desponta, depois vai tendo acesso para tudo. Né? É que nem, por exemplo, é que nem a Fórmula 1. Fórmula 1 é um esporte que as equipes elas fabricam motor e desenvolvem tecnologias, muitas delas são utilizadas em carros, no cotidiano. Só que com o tempo, essas coisas vão se tornando meio óbvias, e você vai sempre buscando se aprimorar. É justamente isso que ocorre no futebol e em outros esportes também. Eu acho que até uma questão interessante de falar, até em relação à abertura que a gente tem em relação ao uso dessas tecnologias no dia a dia, nos clubes da gente, porque, querendo ou não, é algo que algumas dessas tecnologias, por exemplo, GPS, essas questões de drone para filmar treino, são coisas que são relativamente novas, né? Então, é interessante você ver até a aplicação disso dentro do dia a dia, e você vê que hoje, no Brasil, por exemplo, eu vou me pegar meu exemplo pessoal, meu contexto. Por mais que eu já trabalhei com diferentes tipos de treinador, mas por mais que você pegue treinadores que são de outra época, digamos assim, que mais antigos, que não são tão ligados com tecnologia, você vê que mesmo esse cara, hoje em dia, ele usa. Ele não abre mão, né? Não abre mão. Ele busca, né? Porque faz parte. Hoje vira vamos dizer assim, uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Fundamental. É aquela coisa, você sai em desvantagem você não ter. Entendi. Entendeu? Até esse cara percebe isso, então... Mas aí isso chama atenção para uma situação que eu acho que deve ser uma situação óbvia, né? Então, tipo, o time que tem maior investimento em tecnologia, ele com certeza vai ter mais probabilidade de sair na frente. Sai na frente. Então, eu vou dizer o seguinte, times grandes que jogam com time pequeno, que perderam, podia perder. É igual a gente em casa quando diz que filho não pode ter a nota perdida, porque só vive estudando, concorda? Concordo. Então, mas sério, falando sério mesmo, é basicamente isso.
A questão é que hoje em dia, mesmo esse time pequeno, de certa forma, ele já tem acesso a... Assim, claro que, por exemplo, o Palmeiras vai jogar contra o CRB. Certo. O Palmeiras, com certeza, tem mais estrutura e mais aparatos tecnológicos do CRB do que o CRB, mas mesmo assim o CRB tem instrumentos ali que consegue igualar dentro de campo, né? Porque são várias coisas, não é só a informação. Tem Você também, tem também o parte ser humano, física, é isso que eu tudo ia falar, isso, né? Tem o ser humano aí inserido nesse processo, né? Também. E aquela coisa, né? A questão do investimento, né? Os times mais estruturados também conseguem. Muitas vezes o cara queria ter um jogador tal, mas não vai trazer porque o jogador tal está fora do contexto financeiro dele, então tem que trazer um jogador de uma faixa, né? Que é compatível, que né? é compatível, né? Mas ao mesmo tempo, quando esse pessoal, a impressão que dá é justamente isso, é quando o pessoal se une e dá essa garra, né? E aí entra a psicologia, o treinador, a emoção, pode chegar mais perto de se igualar, porque o futebol hoje, né? A parte física, né? Você que é da área, né? Assim, é muito, muito, muito importante, né? Antigamente se falava muito só em habilidade, né? Mas hoje a parte física muito está importante. num contexto muito forte, né? É um dos fatores que mais influencia justamente para essa distância entre os times não ser tão grande, é essa questão. Porque por mais que você tenha um time de milhões, com jogadores milionários que recebem muito dinheiro, muitas vezes você com jogadores, com um time com investimento bem menor, você consegue bater de frente porque você tem a nível de preparação física, por exemplo, você não está distante. Sim. Entende? Você tem a garra também ali, né? Também. Mas assim, às vezes eu acho, às vezes não O sei. futebol é bom por causa disso, né? Às vezes eu fico pensando assim, acho Futebol que não, você esporte. falou a questão do esporte, do futebol virou burocrático e tal, você chegou a falar isso, né? E que antigamente, se tivesse a tecnologia, poderia ter, assim, avançaria muito mais. Talvez tal, perdesse o brilho, assim, que isso que eu fico mencionam pensando assim, antigamente. porque eu acho que antigamente você sentia a garra mesmo dos jogadores, sei lá, eu não sei se essa parte, aí é uma pergunta minha agora, Sim. tá? Que tô de fora. Será que essa questão de tanta tecnologia, aí é outra pergunta, não atrapalha mentalmente ou psicologicamente esses profissionais, esses jogadores, porque fica, né, meu Deus, será que eu tô desempenhando todo, não sei o que, tal, não sei. Como se fosse prejudicial, né? Eu fico pensando nisso. Uma alta Porque, análise, de né? certo modo, é um excesso de informações que é passado pro jogador que, na partida, talvez ele fique em dúvida o que pode ser autoral ou o que é, assim, o que é dito para ele fazer, né? Como ele mencionou, que o treinador pode, durante a semana, falar para fazer tal coisa, mas chega na partida, esse contexto não ocorre e ele tem que buscar uma Isso. alternativa, talvez ele não esteja preparado para essa alternativa. É porque é aquela coisa, na realidade o futebol não é uma tabela de Excel, né? Você não tem como você Exatamente, prever... perfeito. Você não tem como prever tudo que vai acontecer. É aquela coisa, é um esporte de humanos, né? Então, assim, muitas vezes isso acontece muito no dia a dia, tá? Você prepara uma situação, um contexto para um jogo, trabalha uma jogada, uma situação, e quando você chega lá na hora do jogo, acontece totalmente diferente, porque tem fatores que a gente não controla, né? Questão da individualidade mesmo do ser humano, né? Do jogador. Muitas vezes tem coisas, por exemplo, o Messi pegar a bola e driblar 10 caras e fazer o gol, a gente não teve influência nisso, né? Foi partir dele. Lógico. Isso é uma parte também importante, né? Além dessa questão da estratégia, né? Você se prepara para uma partida, você vai, por exemplo, enfrentar o Sesmac. Aí o Sesmac costuma jogar, por exemplo, com 4 defensores. Aí chega na partida do Sesmac Muda tem 5. totalmente a estratégia. Aí tem 5. Aí justamente entra esse trabalho de quem tá filmando, de quem tá se comunicando com o treinador. Se adaptar ali na hora, se né? adaptar, falar, buscar Do alternativas. próprio jogador, né? Também. Tem que partir do jogador também, muitas Por isso vezes. que é justamente um esporte complexo. que o ser humano E eu- é essencial, né? Perfeito. E eu tinha uma pergunta muito interessante para fazer, Agatha. Quem é melhor, CSA ou CRB? E Brincadeira. Você deixou Brincadeira. sem palavras. Não, dentro da área de vocês, assim, é justamente isso. A gente percebe, né? A gente sabe que no caso do futebol são 11 jogadores em campo, cada um, né? 11 de cada time e tal. Aham. E essas informações para um técnico, né?
Sim. A gente fala muito em habilidade do jogador. E essa habilidade do técnico de criar estratégias, de criar, né, formas de, vamos dizer assim, escalonar um time, né? Como é que vocês assim enxergam aí essa capacidade, né, do técnico de futebol? Essa é uma pergunta interessante, porque você tem perfis muito diferentes, né? Assim, eu tenho 2 anos de experiência, é quase nada, estou começando de certa forma, né? Mas já trabalhei com alguns treinadores e é interessante você ver. Acho que é uma das coisas interessantes de falar da nossa profissão, que a gente não falou. É uma profissão que você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Tem que saber se comunicar, saber conversar com vários tipos de pessoas diferentes. Porque entra nessa questão que você falou, por exemplo, tem treinadores que têm um perfil mais de, por exemplo, se adaptar para o adversário. Então, todo jogo ele faz uma estratégia totalmente diferente, pensando no adversário que ele vai enfrentar. Isso é um perfil de treinador. Outro perfil é um treinador que já tem o modelo de jogo dele ali e ele não muda muito a partir daquilo. Então, ele no máximo ele faz uma adaptação ou outra. São formas diferentes de se trabalhar. E já aconteceu assim, disse, poxa, achei aqui um negócio bem interessante, vou levar aqui para o técnico e... Acontece muito. Faz parte, né? Aquela questão. A gente não toma as decisões, né? É lógico. O treinador quem está ali para tomar as decisões, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho de sempre levar a informação que a gente considera importante, né? Isso, sempre trazer a informação para ele. E aí, se a gente falar uma coisa, ele fizer tudo ao contrário, acontece. Mas a gente fez o nosso trabalho. Sim. Porque por mais que a gente passe a informação, e claro, pode mudar a forma como a gente trabalha. Eu de 2021 sou bem diferente do Felipe de 2025. Mas o jogador, o treinador, até o executivo também, que é uma função, profissão dentro do futebol, que eu estou mais linkado a ele do que o próprio treinador. O Bernardo é mais linkado ao treinador do que o executivo. Eu trabalhei com 3 executivos diferentes no espaço de 1 ano. E os 3 bem diferentes. Então eu tenho que me adaptar aos 3 para buscar a forma ideal de executar o trabalho. O jogador também muda. O jogador com o treinador X é de um jeito, o jogador com o treinador Y é de outro jeito. E por isso que a informação passada, ela tem que ser de uma forma que você entende o jogador para ele funcionar de uma forma que se adapte ao treinador. É justamente o jogo de cintura, como ele falou. Mas eu acho que isso é uma habilidade fundamental. Né? Porque você está lidando com pessoas totalmente diferentes, com visões diferentes, né? Que essa questão. Então, esse jogo de cintura acho que faz toda a diferença na hora que você está ali se posicionando, apresentando algo, né? Não é muito diferente da vida, né? Exato. Você com a sua mãe, você com seu pai. As relações como todo, você no né? trabalho, você em casa, você com os amigos. Se for um psicólogo, né? Daí, né? Então, aí tem todo o traquejo, aí já tem todo... Você analisa muito também, usa um pouco da psicologia na hora de analisar Não, você tira um pouquinho mais do lado. Agora, eu acho que o Felipe é aquele que todo mundo tem que perguntar o nome do jogador, de onde é o time, é basicamente isso, Felipe. Perguntam muito, a pessoa tem que saber. Então, quando você quiser saber alguma coisa, eu vou ligar pra tu. Felipe, e aí? Esse jogador é de onde mesmo? Muitas vezes tem que ter na ponta da língua o nome do jogador. Por exemplo, o Bernardo quer um camisa 10. Aí o cara tem que saber pelo menos uns 10 para passar pra ele. Tem esse, tem aquele. Tem que estar sempre antenado, porque se não tiver... Aí, como falei, tem sempre outro clube que tem alguém mais preparado e que pode ter uma vantagem que você não está tendo. Gente, agora tem uma coisa também, acho que é bem interessante. A gente fala muito que o time, a equipe, né? Ela tem que estar também bem entrosada, né? Às vezes você tem muitas estrelas... Certo. E aí talvez não funcione, né? Ou às vezes você tem até uma estrela, mas ela não se encaixou naquela equipe ali e não dá resultado. Como é que vocês conseguem ver o time como um todo? Aí já enxergando o time no todo. Eu acho que aí já entra naquela parte que a gente conversou sobre o ponto que a inteligência artificial, a tecnologia não consegue fazer pelo ser humano, né? Isso. Que é você entender as pessoas que você tem ali. Então, muitas vezes é você entender... as preferências de cada um, de cada jogador, a forma de você levar no dia a dia são coisas que não entram, né, na questão das estatísticas, que muitas vezes para quem está no dia a dia ali sabe que conta muito, conta muito para... E como ele fala,
a informação gerada não é só a informação gerada de dado estatístico, do software, é também essa conversa, de eu conversar com o Bernardo, por exemplo, como foi fulano de tal aí, porque ele não funcionou com o treinador tal. Aí ele fala, fulano de tal teve problema com a esposa, o filho que estava esperando não nasceu. Então, assim, são várias coisas que acabam influenciando. São fatores, né, que vão influenciando externos, né? Que vão ter um impacto no resultado final, né? Isso, sim. Agora, assim, a gente vê muito jogadores que saem chateados, né, quando eles são retirados do time, né? Por que eu saí, eu tava tão bem, tal. É porque o técnico tá analisando ali no software e viu que realmente ele não vai desenrolar mais do que aquilo ali, é o que acontece ali. Muitas vezes aí... Eu mesmo xingo quando é um jogador que eu gosto. Por que ele não é tão bom? São situações de jogo ali, né? Às vezes você... E aí entra na questão de que, por exemplo, o torcedor que tá vendo de fora não tem como entender 100% o porquê daquela decisão ali. Só quem tá ali no dia a dia, na hora. Muitas vezes o jogador X tá até bem na partida, só que pelo entendimento do treinador, se ele não tira aquele jogador naquele momento, o time vai ficar muito exposto. Então são coisas que entra também na competência aí do treinador, né? Perfeito, que João, muitas você vezes, fechou né? agora, você fechou. Porque pronto, às vezes erra, né? Claro, faz seres errado. humanos também, né? Verdade. E o bom do esporte é justamente isso, né? Gente, essas questões. Vocês acreditam que tá chegando no final do episódio? Já? Né? Então, assim, eu acho que foi um bate-papo tão legal, porque eu particularmente sou bem leiga, sou torcedora apenas, né? Tento ser analista, mas sem nenhum dado de informação. Todo mundo é um pouco. Como todo mundo é um pouco. Mas eu acho que foi muito legal, né, João? Trazer aqui a tecnologia no esporte, que ela é fundamental, mas ela não substitui o olhar do ser humano. Que o ser humano, ele é parte primordial, né? É o protagonista da situação, na verdade. E assim, o que é bom, né, Agda, a gente ver uma pessoa formada no SESMAC, com a psicologia aí. E eu acredito que ele, apesar de a gente não ter entrado muito nesse tema, mas com certeza ele vai usar muita psicologia. Mas ele usa até no dia a dia dele aí. Com certeza. Eu sou cobrado muito no CRB, tá vendo? por colegas próximos. E o Bernardo também, né? Nessa parte física aí. E espero que vocês tenham muito sucesso nesse início, né? Dos jovens começando aí as suas carreiras, né? E que tenham muito sucesso, né? Eles vão estar bem famosos, já passaram no Fala Isso. É verdade. Meninos, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, só agradecer o convite. Acho que foi um bate-papo bastante legal. Foi bom poder falar um pouco sobre a profissão, falar sobre os impactos da tecnologia e tudo mais. Foi um bate-papo bacana. Agradecer também. E até acrescentar uma coisa, por exemplo, a gente tinha aquela célebre frase do todo torcedor é treinador. Sim, agora sim. Todo torcedor é analista, porque vê as estatísticas e tal, mas amanhã todo torcedor pode ser fisiologista. Então isso vai acontecendo porque é uma coisa básica, né? Então, agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar aqui explicando, a gente estar falando sobre. E é basicamente isso mesmo. Então, gente, eu queria agradecer. E, Agda, só para quem está nos assistindo ficar curioso, depois a gente vai saber quem é o melhor, né? Se é CSA ou CRB. Pois é. A gente sempre encerra nosso episódio com um brinde, ok? Vamos lá. Mais um episódio do Fala Aí, SESMAC. Fala aí.